Salve galera, BJ aqui na área de novo, com o V da vitória que virá pra você, para mim, para todo mundo que assistiu os tutoriais desse canal, beleza? O vídeo de hoje você vai aprender o porquê de usar a transmissão manual e porque ela vai mudar a sua pilotagem, vai melhorar seus tempos e a tua performance, porque aqui é tudo competitivo na competitivo, competitivo na competitivo, beleza? Se você me conhece, eu sou Marcelo BJ, sou criador de conteúdo aqui no YouTube, jogo um monte de jogo, só que a gente tá numa temporada de Gran Turismo. O YouTube só gosta de Gran Turismo no meu canal, e eu gosto de Gran Turismo, os caras do canal gostam de Gran Turismo, a gente joga Gran Turismo. Venho criando conteúdo aqui de dicas e tutoriais facinho pra você que acha que Gran Turismo é só pra piloto, online, ninguém joga. Não, Gran Turismo é pra todos e eu mostro pra você nos meus vídeos tutoriais. Hoje, o vídeo é falando sobre a importância de você jogar no câmbio manual. Mas assim, meu, se você joga no automático, mano, beleza, tá ligado? Não tem problema nenhum, você joga do jeito que você se divertir. Só tô falando um jeito pra você ser mais rápido, porque a transmissão manual, ela vai te dar uma performance maior, maior controle do carro. Num jogo de carro, num simulador ou SimCAD, como é o Gran Turismo, quanto maior controle do carro, maior percepção, é, quanto mais você sente o carro na mão, assim como você dirige na rua, se você tem habilitação, maior controle, maior rendimento você vai ter. Maior controle do carro você vai ter se você tiver maior percepção. Entenderam como é que é a parada? É um negócio assim, né? Meio. Começa a passar aqueles numerozinhos do Matrix. Mas eu vou te explicar de um jeito bem fácil. Para isso, eu fiz uma colinha aqui para te explicar os benefícios, né? Do colágeno, ou quer dizer, da transmissão manual. Beleza, no jogo. Deixa eu passar aqui para a tela do jogo. Eu tô com a tela pausada aqui. E se você já assistiu o vídeo lá, por que desligar o controle de tração? Quando ligar, quando não ligar, ligo ou não ligo? O vídeo vai ser no mesmo formato. Eu vou fazer umas duas voltas aí com a transmissão automática e umas duas com a transmissão manual. E você vai ver a diferença que é a pilotagem e o tempo, beleza? Essa pista aqui. É a pista de Monza, eu tô gravando, aproveitando para gravar nessa semana que as diárias estão em Monza. É de R3, o carro ele tá no equilibrado, né? Aquele equilibrado lá do jogo. Então não tem setup nenhum, beleza? Tá com pneu médio, não tem setup nenhum. Não tô fazendo balanço de freio, eu não vou fazer aqui, vou deixar o carro do jeito que vem, no neutro e vou fazer o vídeo. Os benefícios de você, né, jogar com a transmissão manual. O vídeo é longo, hein? Se você gosta de vídeo TikTok, aqui não é teu lugar. No automático, eu anotei aqui, tá? O jogo decide pra você a hora que você vai mudar de marcha, tá ligado? Então, por exemplo, ele não vai de acordo com o seu feeling ali, com o seu sentimento da corrida. Ah, preciso reduzir para dar uma freada. Preciso reduzir porque eu quero acelerar com tudo aqui e já subir o giro. O automático ele decide conforme a demanda do seu acelerador, tá ligado? E conforme você freia, o giro vai baixando, ele vai reduzindo. Então, o automático, no caso o jogo, né, a centralina do carro que tá decidindo para você, beleza? No manual, você tem o controle total das marchas, né? Você pode esgoelar a marcha até umas horas lá. Beleza? Depois eu vou explicar para vocês. Vantagem do câmbio manual: você troca no momento exato para melhor aceleração, maior controle do carro nas curvas e nas frenagens. Se você viu o vídeo lá de frenagens que tem aqui, você já sabe disso daí. Aí outra, curso gratuito de pilotagem do Gran Turismo. Esse curso mano, para você que não sabe nada ou para você que já sabe alguma coisa, não é um curso de formação de piloto, tá? É um curso para você aprender a jogar Gran Turismo, beleza? E quem mais aqui, ó? Você vai ter maior controle das frenagens, você vai poder fazer o downshift. Downshift é reduzir marcha, tá ligado? Você tá para frear, você vai reduzir na marcha para ter aquele freio do motor, igual um carro de verdade. Você vai ter o freio motor e vai te ajudar a frear mais rápido, beleza? E evita uma troca ruim de marcha. Por exemplo, eu precisava reduzir ou precisava passar uma marcha a mais para fazer o upshifting. Tem vídeo de upshifting aqui no canal. Mano, você vai aprender um monte de coisa aqui nesse canal, beleza? No automático ele não vai fazer isso pra você, tá ligado? Ah, mas se você tem algum problema, sei lá, de limitação física, beleza jogar no automático, tá ligado? Se você não gosta, tal. Tem gente que disputa campeonato no automático e é competitivo, tá? Então não é regra você jogar no manual, não é regra. Mas no manual você vai ser mais rápido. E se você tiver numa corrida que tem desgaste de pneu e combustível,
As trocas manuais vão te ajudar a economizar pneu e combustível, tá? Porque se você deixar no automático, provavelmente seu consumo de combustível vai ser maior. O que mais aqui que eu tenho para falar para vocês? É isso. Então vamos fazer o seguinte: você entrou no jogo, provavelmente o jogo já vem no automático, mas se você não sabe onde troca e tudo mais, você vai vir em configurações, configurações de assistência, e aí é o primeiro item aqui, tá? Deixa eu voltar para minha tela do OBS aqui, beleza? É o primeiro item, transmissão, ela vai estar automática, ela vai estar assim, tá? Aí depois eu vou explicar para vocês como é o manual. Vamos fazer a volta no automático. O automático é o computador, né, a programação lá do carro que vai pensar para você, beleza? Então vou continuar aqui. Você só vai, eu jogo no controle, tá? Por enquanto, mas se você quiser ajudar aí, ó, a galera tá ajudando, a gente vai comprar um volante aqui para criar mais conteúdo no canal, beleza? Você vai acelerar e frear, né, por padrão nos gatilhos, tá? Se você quer uma configuração de controle top das galáxias, tem vídeo aqui no canal, beleza? Vai estar tudo aí na descrição do vídeo e nos vídeos finais que eu vou deixar, beleza? Eu vou tirar essa tela aqui, né? Que senão vocês não vão enxergar. Beleza, ó. Então você vê aqui em configurações, configurações de assistência vai estar no automático, tá? Aí você vai dar continuar, eu vou sair aqui com o carro, ó. Galera, eu fiz um cortezinho aqui que eu percebi que eu tinha que falar mais coisas, tá? Então vamos continuar aqui, vamos fazer a volta aqui com o câmbio automático. Uma das coisas que eu preciso falar para vocês é que quando você tá no automático, você não consegue esticar a marcha até onde você queria, tá? Ó, aqui eu teria que, por exemplo, ó, eu gostaria de fazer uma redução para a segunda marcha, ó. Ele já não fez. Beleza? A gente tá abrindo aqui a volta. Por que eu falo isso? Tá vendo a quarta marcha? Ele trocou em 215. Eu gosto de trocar a marcha aqui do Genesis quando ela chega em 220, 222 por hora. Eu consigo extrair mais do carro. A quinta marcha ele passou em 250 por hora. Eu gosto de passar em 260. Vou frear aqui, ó. Só freando, já no gatilho. Freou bem até. Tentar não tomar punições. Ele vai sair de primeira. Tá vendo? Ele controla pra você não derrapar. No caso aqui, se eu tivesse de transmissão manual, sairia de segunda marcha. Na outra volta que eu fiz a gravação e não vai ter aqui, eu saí da pista. Eu vou tentar não sair, tá? Vou frear tudo que eu posso. Mudei meus pontos de referência, tá? Aqui, ó, eu gostaria de reduzir para a segunda marcha, mas não foi. Também. Ai, é aqui, ó. Esse ponto que eu saí da pista da outra vez também. Só que da outra vez eu saí literalmente da pista, que ainda consegui voltar. Isso é uma das desvantagens. Você não consegue fazer o downshift e ter o freio motor do carro, beleza? Aqui eu teria que passar em segunda. Ele foi, mas aqui eu já teria que acelerar em terceira. Ele não fez, ó. Eu já não tive esse controle. Há uma diferença, ela não é gritante assim, mas tem uma diferença, ó, vou frear na plaquinha de 100. Aqui eu acho que ele até faz um pouco melhor essa transição, mas eu acabo usando muito freio, vou usar muito pneu, tá? Se for uma prova com desgaste. Então beleza, ó. Fiz uma volta mais concentrado para não errar aquela curva que eu quase saí. Eu teria que... Deixa eu mudar a cena aqui, ó. Eu teria que fazer mais voltas, mudar o tempo de reação lá e o ponto de referência para fazer aquela curva, tá? Agora eu vou mudar aqui para transmissão aqui, ó. Manual, tá? Vou tentar o máximo possível. Ó, grava esse tempo aí, 1:51.953, tá? Essa foi a segunda volta que eu fiz, porque da outra gravação lá... descartei porque eu precisava falar mais coisas. Na transmissão manual, repetindo, eu vou conseguir fazer o downshift, usar o freio motor do carro melhor, que eu vou reduzir mais rápido. E para sair com o carro, eu vou conseguir fazer o upshifting, que é colocar uma marcha a mais para ter mais controle da saída de curva e ser mais rápido, tá?
Vou tentar o máximo possível, né? Porque eu teria que fazer várias voltas para ter a memória muscular de volta. Eu vou tentar fazer o máximo possível nessa volta aqui para vocês verem que a diferença é gritante. Vocês estão vendo ali que o controle de tração eu deixei ali que ele está desligado, tá? Você tem vídeo ensinando a usar o controle de tração, a desligar ele, configurações de controle, tá tudo no meu curso gratuito que tá na descrição do vídeo e eu vou deixar aqui no final. Agora eu vou fazer a volta com a transmissão manual, deixa eu só conferir aqui, tá ligada? Tá ligada, tá? Eu vou colocar em tentar novamente, vai zerar o tempo, então o tempo ficou lá 1,51, tá? Uma volta sem sair da pista. Vou tentar fazer uma volta concentradinho. Não vai ser o melhor tempo, provavelmente, mas uma volta não saindo da pista, tá? Tentando não errar o máximo possível, beleza? Vamos lá tentar novamente. Agora tô no manual, tá? Agora eu já tô passando. Ó, passar a segunda para poder fechar mais, terceira, o controle no acelerador. Eu consigo esticar muito mais, ó, vou esticar até 220, ó. Agora eu vou esticar até quase 260, ó, aquela hora trocou em 250. Tá vendo, ó? Passei a sexta. Aqui fazer aquela redução na plaquinha de 150. Reduzir, passar em primeirinha. Aqui ele sai em primeira, eu vou sair de segunda, ó. Pra ter mais controle do carro. Eu fiz o upshift, passei uma marcha a mais. Ó, 220 de novo, ó. Consigo extrair mais do carro, tá? Soltando o freio. Depois vai ter vídeo do controle de freio, como você tem que frear ou não. Ó, segunda marcha, terceira. Aqui a volta não vai sair tão boa, tá? Upshifting. Vocês viram que eu faço a curva em segunda e acelero na terceira, né? Tentar fazer uma volta razoável aqui, ó. Vocês viram? Foi até 222 por hora a quarta marcha, tá? 3, 4. Passa a terceira, sai acelerando. Aqui já errei pra caceta. Você tem que ter um controle maior do carro, ainda mais com o controle de tração desligado. Vamos ver se a volta sai razoável. 1, 2, 3, 4. Reduzi tudo que eu queria. Passei uma marcha pra cima, vou acelerar. Vai ser uma volta tão boa. Até 220 aqui, ó. Pá. Diminuiu um pouco, tá? É que eu dei uma errada lá. Vamos tentar fazer mais uma. Se não der, mas é só mais para explicar para vocês como é que funciona, beleza? Vou tentar aqui de novo. Qualquer coisa eu corto o vídeo e a gente começa, beleza? Vamos lá. Lembrando, eu sou piloto profissional. Qualquer cobrança eu vou ignorar. Vamos lá, mais concentradinho, vai. Lembrando que tem gente que disputa campeonato com câmbio automático, só que o desgaste de combustível e pneu vai ser maior. Sair com uma marcha maior. Vou tentar não errar naquele S lá, né? Você precisa ter um controle maior do carro, né? Como já falo, para jogar na transmissão manual.
marchas, né? Mas sem cortar o giro. Cortou o giro, você perde a aceleração. Dá uma segurada aqui pra não sair aquela hora. Mas dá lá pra melhorar, tá? Mas também é uma das diferenças aí pro câmbio manual. Você tem que ter mais cuidado. Que eu deveria ter deixado o carro rolar um pouco mais, né? Ah, não, já melhorou, já. Melhorou. Vocês estão vendo, né? Você tem que ter um controle maior, mas a partir do momento que você acostuma, vai ficar mais rápido. Dá pra melhorar, vocês estão vendo meu tempo ali, ó. 1,48. Dá pra chegar nesse tempo na transmissão automática? Dá. Só que, é você que se comparando com você mesmo. Deixa eu aumentar a tela aqui, ó. Você, se comparando com você mesmo, você vai ser mais rápido, você acostumando nos dois, você vai ser mais rápido na transmissão manual, entendeu? A comparação é sempre com você mesmo, tá? Eu tô comparando comigo mesmo aqui. Se eu ficar jogando na transmissão automática, vai chegar uma hora que eu vou acostumar, ainda mais porque aqui não tem desgaste, tá? Vou conseguir chegar em 1,48? Não sei. Na transmissão manual, eu consigo diminuir isso daí, tá? Esse tempo que tá aí, eu vou conseguir diminuir, tá? Se eu ficar correndo direto, né? Vou pegando a média da pista, é normal. A gente tem uma semana nas diárias para fazer isso. Na automática também, só que a automática não vai me dar a precisão e o controle que eu quero para o meu estilo de pilotagem. E outra, galera, aqui a gente está fazendo um teste numa pista vazia, tá? Quando você está correndo com as outras pessoas lá, os outros players na sala, na pista, você precisa reduzir para fazer uma ultrapassagem. Não é só aquele tempo bom, porque na corrida o que importa é consistência. É a consistência de o quanto você consegue fazer aquela coisa lá repetidas vezes. Não adianta você ter a melhor volta do mundo. Mano, eu largo em grid, às vezes em décimo, que eu ganho corrida do cara que tá 3 segundos mais rápido do que eu no treino. Então, corrida é diferente, tá? E a transmissão manual vai te ajudar dentro da corrida, beleza? Provavelmente ficou faltando um monte de coisa, mano, porque a gente não é piloto aqui. Toda vez que a gente faz um vídeo, se eu ficar aqui, eu vou regravar o vídeo 1000 vezes, tá? Como é que eu jogo? E eu vou te ensinar agora, se ficou até aí, você vai passar para transmissão manual. Vai lá e muda. Mas não é só isso. Vai lá, muda. Um começo mais fácil para você treinar. Vai no modo offline, entre aspas. Vai lá no café, ou se não vai nos circuitos mundiais, coloca os carros com a transmissão manual e começa a dirigir por lá, que não vai importar muito se você bater ou não sair fora da pista. Se você já tá mais confiante ou não, eu vou direto pro online. Mano, vai pro online e joga. Tenha na sua cabeça que seus tempos vão ficar ruins no começo. Você vai sair, vai errar bastante, entendeu? Mas depois que você acostuma, você vai ter uma melhora significativa, tá certo? Se você quer saber como eu jogo no controle, tem vídeo aqui no canal, mas eu já te adianto que as trocas eu faço por esses botões aqui, que é o X e o quadrado, tá? Você tá vendo invertido por questões de live e questão de gravação. X e quadrado. X eu aumento, quadrado eu reduzo, beleza? Você pode colocar em outras configurações, recomendo que você coloque aqui, porque pela coordenação motora da mão fica mais fácil você deixar as marchas aqui, tá? Joga na que você quiser, irmão. Eu tô falando que fica mais fácil. Beleza? Entra no grupo do Zap, link na descrição do vídeo. É tudo de graça, gente. O grupo é pra resenha, a gente não organiza campeonato. Resenha, troca de dica. Se você é apaixonadinho por automobilismo e tal e se ofende fácil, não entra. Não entra, nem se inscreve no canal, tá ligado? Mas caso não, goste de humor de quinta série zoeira, você é bem-vindo, entra no grupo do Zap, tem meu curso gratuito, tá na descrição do vídeo, eu vou deixar playlist e alguns vídeos aqui para você continuar no canal, vou deixar playlist do curso aqui, vídeo de frenagem, qualquer coisa eu vou deixar por aqui, você clica, não se inscreveu, se inscreve, quer doar qualquer coisa pro canal, já deixou o like, compartilhou, mano, escaneia o QR Code aí que tá aí, ou vai na descrição, sei lá, mano, se vira, e doa a quantia que tocar no seu coração, beleza? Fui!